Olá, tudo bem? Eu me chamo Paulo Vitor, eu sou músico, produtor musical e engenheiro de gravação aqui do Netuno Studio. Nesse nosso projeto, Áudio em Casa, a gente vai estar, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, é uma apresentação geral, né? Mas a gente vai estar tratando sobre temas importantes dentro do campo da produção musical. Vai estar instruindo vocês como produzir seu próprio material em casa, fazer o tratamento adequado, utilizar as ferramentas, né? Falar sobre mixagem, um pouco sobre masterização, para que você possa estar finalizando suas próprias músicas dentro do conforto da sua casa, no computador, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Larry, sou DJ, produtor musical, pesquisador aqui de Feira de Santana, Bahia, e esse é o projeto Áudio em Casa, como gravar e produzir músicas em casa com baixo orçamento. Nosso projeto foi financiado pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer e pela Lei Aldir Blanc. E a gente está muito feliz de estar aqui trazendo para vocês a nossa vivência, os nossos conhecimentos e a nossa, assim, jeito de fazer, né? A música, jeito de produzir, porque nesse universo da produção musical não existe uma verdade absoluta, não existe só um caminho, e aqui a gente vai trazer o nosso caminho. Eu e PV, no Netuno Studio, estamos juntos aí, para abranger assim, até a gente, coisas muito diferentes, muito vastas, né? Da vivência de PV, da metodologia de gravar analógico, da minha vivência de gravar com instrumentos virtuais, sequenciadores, baterias eletrônicas. Então vai ser uma semana assim, muito importante de conteúdo. Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem, vão comentando aí nos vídeos, vão deixando nos comentários de vocês, falando, que a gente vai estar sempre também tentando responder, tentando estar junto nesse momento. Vem com a gente, Áudio em Casa. Eu comecei mais ou menos com uns 12 anos de idade, tocando instrumento, né? Tocando guitarra. De lá pra cá, quando eu fui crescendo um pouco, fui tocando em várias bandas da cidade, né, daqui de Feira de Santana, participando de grupos musicais, apresentações, né, festivais em outros estados, como músico, guitarrista, baixista também. E com o tempo eu senti uma necessidade de um espaço para ensaiar, para trazer as bandas, os amigos, né. Isso foi crescendo. Então em 2012 eu peguei um espaço aqui em casa, que era uma garagem, e transformei no estúdio. E de lá pra cá a gente foi investindo em recurso, em computador, em várias coisas. Eu fiz licenciatura em música pela Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFS. Estou cursando ainda, né? Sou um estudante do curso. Mas o trabalho de produtor musical é um pouco de um artesão, assim, né? O profissional do áudio, né? A literatura ainda é bastante escassa. Então você tem que ganhar mais experiência no dia a dia mesmo, né? Da produção musical. Já rodei, circulei por várias cidades, vários estados do Brasil com a minha música, que a gente chama de pagotrance, de arrocha psicodélico, swing psicodélico, que nada mais é do que a mistura dos ritmos da Bahia, dos ritmos populares da Bahia, com vertentes de música eletrônica psicodélica, no meu caso psytrance. E assim, eu me tornei produtor musical por vivência de tocar um instrumento, tocar outro instrumento, conviver com músicos de um jeito, conviver com músicos de forró, conviver com músicos de axé. E aí eu pegando todas essas nuances, quando eu migrei para a música eletrônica em 2013 e conheci esse universo da produção musical digital, de você produzir música com computador, com software, né? Eu quis juntar toda essa vivência, toda essa experiência de todas as músicas que eu já havia trabalhado, com todos os tipos de música e de artistas. Então, naturalmente eu fui produzindo um beat ali, produzindo uma coisa aqui, mas só em 2016, mesmo que eu me profissionalizei, assim, que eu lancei minha primeira música com o Projeto Larry, a música era Balança, com o grupo Ferenci Roça Sound, tá rolando aí no YouTube, quem quiser ver. E foi algo natural, assim, eu também não tinha muito entendimento, não sabia como era, e aí eu fui procurar me profissionalizar, fiz a Universidade do Áudio com o professor César Santos, para entender um pouco como trabalhar um produtor musical enquanto nível de estúdio, né? Não é produzir músicas em casa, assim, no nível de estúdio. Fui fazer cursos de mixagem, masterização, me aperfeiçoar mesmo, né? Eu quis isso pra mim e eu busquei. E hoje a gente está aqui, assim, com essa pegada híbrida, né? O Crossover Studio é um estúdio híbrido, a gente tem equipamentos
analógicos, compressores, preamps, mesa de som, mas a gente também usa muito do digital, né? Do digital, assim, não somente enquanto processamento, enquanto compressores e efeitos, mas também os timbres, o jeito de fazer música, tudo isso aqui a gente, assim, tem como foco principal, né? Eu costumo dizer que a gente não é um estúdio de portas abertas, onde qualquer pessoa vai chegar e vai querer poder gravar. A gente não menospreza nenhum artista, mas a gente procura trabalhar com quem está alinhado com a gente, nesse lance da música eletrônica, da música híbrida, vamos dizer assim, né? Que acho que nem poderia se chamar de híbrida, porque acho que toda música é híbrida, né? Desde a invenção dos sintetizadores, da própria forma de gravação, a música não é mais puramente orgânica ou puramente digital ou analógica. Sempre a gente está fazendo tudo assim, mesclando, e eu vejo que esse caminho é o caminho assim melhor, porque a gente tem grandes sons, grandes timbres nos consoles analógicos, tem uma versatilidade do digital, tem a questão também financeira, que eu acho que é o mais importante. Não tem como a gente fazer tudo gastando tanto dinheiro, então quem tem pouco vai ter que fazer gastando pouco, e o digital nos proporciona isso, né? Essa abertura assim, e o nascimento de músicas eletrônicas, músicas digitais, em conceitos periféricos. Hoje é uma realidade, né? O Ghetto Tech, a música periférica eletrônica, que a gente tem aqui o arrocha, por exemplo, a gente tem o funk no Brasil, mas a gente tem o reggaeton, o mombatom, o afro house, né? A música eletrônica que tem um berço na periferia. E isso só é possível graças a essa onda digital, do simulação, né? Você tem um computador que custa, sei lá, R$1.000, R$2.000, e ele simula equipamentos que custam R$500.000, ou às vezes $500.000, né? Claro que é uma simulação, não é a mesma coisa, nem acho que a gente deveria querer que fosse, e sim fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. E isso é muito importante, assim, entender que o digital está aqui para ser utilizado, e que ele, utilizado juntamente com o analógico, só tem a trazer ganhos. Falando um pouco agora sobre a cultura digital hoje, né, é uma coisa que está muito presente nas nossas vidas, né? Antigamente as pessoas gravavam tudo através da fita magnética, que é um formato de áudio mais caro, né? É interessante também porque ele tem uma profundidade no som, ele acrescenta alguma coisa à equação sonora, mas por uma questão de custo, espaço também, hoje as pessoas estão trabalhando basicamente usando o computador, né? E alguns poucos recursos, né? O que ganha tempo, né? Você ganha tempo, você economiza em recurso, em dinheiro para fazer as coisas também. Então hoje o digital com o computador, ele está muito presente nas nossas vidas. Na verdade a gravação digital ela não é nem antiga, assim, tão antiga, né? Mas ela foi melhorando com o passar dos anos, né? E ela hoje é bem acessível, bem mais rápida, né? Então vale muito a pena a gente trabalhar no digital hoje. E o foco do nosso curso é o digital, né? Para você poder usar os plugins dentro do software de gravação e poder estar desenvolvendo o seu trabalho de maneira independente, né? Por assim dizer. Então, uma coisa que precisa ser esclarecida é o seguinte: não é que o digital é melhor e o analógico é pior, mas é que a gente tem que entender que são coisas diferentes de fato, porque apesar do digital ele ter essa praticidade, esse baixo custo de manutenção, de aquisição também, ele não tem eletricidade passando, né? Então ele deixa algumas lacunas que o analógico ele vem suprir também, né? Um pesquisador de música eletrônica brasileira, assim, os produtores que mais me influenciam são Formiga Dub, Chico Correa, Itália Funk Soul, tem Lúcio Cari, Jay Wesson, uma galera assim que são meus amigos e que a gente troca uma ideia mais direta, e eu aprendo muito com eles, assim, aprendo também a ver como eles veem a música, o que eles fizeram, né? Porque eu tô falando de caras que estavam fazendo música há 25 anos atrás, quando eu nem sabia que era música eletrônica. Os caras tá aí fazendo, e eu cheguei, peguei o barco andando,
fui assim abraçado por esse música eletrônica brasileira, né? Essa rede, esse nicho que é muito vivo hoje. A gente tem uma cena nacional da música eletrônica brasileira, da música brasileira eletrônica, né? Cada um chama de um jeito. E é uma coisa muito grande, assim. Tem um pagotrense, tem um coquistep, tem um forró dub, tem um Bahia Bass. Cada um pegando a música da sua região, a música que toca com o povo mesmo e eletronificando, né? Eletrificando, digitalizando. Isso é massa, são minhas influências assim. Além da galera mesmo que eu vi na vida toda, as bandas, os DJs de Psytrance. Eu acho que eu bebo muito disso assim. Bem, as maiores influências que a gente tem de produção musical, né, são aqueles nomes que estão nos encaixes dos discos, né, que são daqueles produtores que fizeram as coisas. Então acho que você pegar um disco que você gosta, que você escutou muito, e tem um nome lá de um cara que foi responsável pela gravação, pela produção, essa já é uma referência direta, uma fonte de pesquisa, para você ver o trabalho daquele profissional, né? Entender como ele trabalha, quais são as preferências dele, as técnicas, e aí adaptar isso para a sua própria realidade, né? Eu acho que é uma das coisas que é interessante de se fazer, assim, né? Enriquece você como profissional também. E para falar agora sobre, elucidar melhor sobre as diferenças entre o analógico e o digital, que são muitas na verdade, né? Não é uma coisa muito simples de separar. Mas a gente vai estar tentando trazer isso aqui agora para vocês. Então, a primeira coisa, a gente pode enumerar 4 pontos, né, para falar dessas diferenças entre o analógico e o digital. Né? A primeira coisa é que o digital ele fornece uma gravação que é limpa. Ele não tem os ruídos que uma gravação na fita magnética, por exemplo, teria, ou num vinil teria. Né? O CD, como ele é uma mídia, né, que guarda a informação que é digital, ele já apresenta essa qualidade, né, de ser uma gravação mais limpa, sem ruído. Mas isso, na verdade, assim, é uma questão até de gosto, né? Porque a humanidade ela foi se desacostumando ao som do ruído da fita magnética, né? E foi se habituando cada vez mais a essa qualidade do digital, que é limpo, assim, né? Muito embora muitas pessoas acreditem que essa limpeza da gravação digital seja algo estéril, né? Que deixa o som, assim, empobrece o som, na verdade, né? Porque como eu já tinha mencionado antes, a gravação da fita magnética tem certa profundidade, né? Acrescenta certa profundidade no som, ele dá acentua os graves um pouco mais, né? Mas eu acredito que isso seja uma questão puramente de gosto pessoal, né? Não existe certo e errado, né? É uma questão muito abstrata, assim. Outra coisa, outro ponto, o segundo ponto entre o analógico e o digital é o aspecto tátil. Enquanto que o analógico você pode tocar nas coisas e mexer nos parâmetros, isso dá uma certa conforto para o usuário, né, do equipamento. Né? Enquanto que o digital você não tem isso, você tem o mouse para te auxiliar a mexer nos parâmetros, mas você não tem essa coisa de tocar nos botões, de observar como o VU está se movendo, né? Então isso é uma coisa para você levar em consideração também. Outro ponto importante é que quando você está dentro do computador trabalhando com plugins, né, os plugins eles se propõem a simular os equipamentos analógicos. Então, como toda simulação, ela nunca vai entregar o que é real de fato, né? Então você tem uma questão assim que por um lado você tem um custo baixo de aquisição, de manutenção, ou zero no caso dos digitais, né? Você não tem manutenção nenhuma. E o analógico você tem isso, né? Você tem que manter, você tem que cuidar, você tem que trocar os componentes elétricos, né? E um fato, na verdade, é o seguinte, que quando o som, que é uma onda mecânica, ele entra dentro do computador, ele é gravado dentro do HD, esse som, que é uma onda mecânica, ele deixa de ser onda e ele se transforma num código binário, ele vira um dígito, né? E o computador, ele desconstrói o som, ele retalha todo ele, porque o computador ele trabalha basicamente por amostragem, né? Então ele vai fazer
captar amostras do sinal, vai retalhar todinho e depois vai tentar reconstruir esse sinal para você. Quando você aperta o play e vai escutar a música sendo executada dentro do computador, o computador está reconstruindo a música, né? Ele transformou em dígito e ele está reconstruindo essa música, né, para você. E o quarto ponto que eu acho assim, importante para se tomar em consideração quando a gente está comparando entre o analógico e o digital é o fator da eletricidade, né? Porque um equipamento analógico ele tem diversos componentes, ele tem capacitores, resistores, filtros, transformadores de áudio, que o digital obviamente não tem, né? Ele não tem esses componentes, né? Então quando a energia passa por esses componentes, ela transforma o sinal de áudio, né? E isso é uma coisa que também é subjetiva, né? Não tem como quantificar ou qualificar essa mudança. A gente sabe que essa diferença existe, que essa diferença está lá, mas não é um impeditivo de fazer música. A gente não vai deixar de fazer música ou de produzir porque a gente não tem determinado equipamento analógico ou porque o digital é limpo demais e tal. Então, são só pontos para se levar em consideração e ter consciência, né? Ter ciência dos fatos, né? Montar um home studio foi algo assim natural, que veio com o hobby de produzir lá atrás, né? Tem aquele cantinho no seu quarto, com uma caixinha que já foi um som, já foi um microsystem, naquele notebook lá que eu tinha, não lembro quando. E cada vez comprando equipamentos, somando ali, aprendendo a mexer, acho que é algo que é natural mesmo, que acontece com todo mundo assim. Entender assim a importância do home studio na produção que eu faço também foi um salto, que foi em 2016 quando eu montei o Crossover Studio. A ideia de que eu em casa poderia produzir beats, músicas e comunicar isso de uma forma global, trabalhar com artistas tanto de Feira quanto de Salvador e do Brasil todo. Essa visão veio em 2016 com o Crossover Studio, onde eu comecei a produzir uns beats, gravar umas vozes ali, lançar meus primeiros sons. E daí veio Tá Batendo em 2017, meu primeiro disco, vieram produções com Roça Sound, assim, até premiadas nesse quarto. Era um quarto que já tinha uma estrutura e lá eu comecei a dar meus primeiros movimentos. Depois eu decidi que cada vez mais eu ia investir naquilo. E aí a gente chegou aqui nessa configuração de agora, Crossover Studio, com essa sala aqui, maravilhosa. E a gente opta pelo caminho híbrido mesmo, né? De misturar softwares mesmo com hardware. Softwares, né? Eu falei errado. Softwares e hardware. Que cabe no meu bolso, que eu posso dar um jeito de comprar, que ele compra usado, que um amigo que está vendendo parcela para você, vende no cartão, vende na palavra, como é a vivência mesmo. Bem, aqui no nosso estúdio a gente trabalha com equipamentos antigos, né? Analógicos e tal, mesa de som, a gente tem ali uns compressores, equalizadores antigos, como você pode estar vendo aqui. Aqueles ali pertenceram ao SBT, né? Tem uns que pertenciam à Record, a outras gravadoras também. E não é o foco do nosso curso, né? A gente quer ensinar vocês a trabalhar com as coisas que estão no computador. E a gente usa muita coisa, muito plugin, né? Muito recurso do computador também. A interface de áudio que a gente usa aqui é uma interface de 16 canais, da Tascam, mas vocês podem estar utilizando praticamente qualquer interface de áudio, né? Quando vocês forem fazer suas próprias gravações em casa, né? Com um canal, 2 canais, assim, a depender das suas necessidades, né? O software de gravação que a gente escolhe para trabalhar é o Logic Pro, que ele tem no iMac, mas também tem outros programas que você pode estar utilizando, né? Como Reaper, Fruity Loops, Cubase, tem vários programas disponíveis no mercado. E esses programas são, assim, eles têm um template, eles têm uma apresentação diferente, assim, visualmente, mas essencialmente os recursos, as engrenagens são a mesma coisa, né? Você pode estar usando as mesmas funções. Todos os programas são iguais, assim, no sentido que o programa de áudio, ele não interfere no som.
A interface de áudio, não é porque uma interface é mais cara para você que ela vai dar um som melhor. A interface de áudio não tem som, ela não dá essa propriedade, sabe? O som você vai extrair dos seus instrumentos, dos seus microfones. O que vai diferenciar de uma interface de áudio para outra é a quantidade de recursos que ela te oferece, né? E obviamente isso vai encarecer o produto ou não.